Muito bem, nós estamos aqui para mais um programa nesse canal do YouTube, onde estamos gravando um comentário bíblico para você de todos os livros da Bíblia. Nós agora estamos iniciando hoje a introdução do livro de 1 Reis. O livro de 1 Reis é um livro histórico, é o 6º livro histórico e o 11º livro do Antigo Testamento. Nós já estudamos todo o Pentateuco e já vimos 5 livros históricos: Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel. Agora nós vamos ter o livro dos reis de Israel. Ele conta a história dos reis de Israel e de Judá, né? Começa com o rei em Jerusalém, a história de Salomão. Continua a história onde 2º Samuel termina, e aí Davi, nos seus anos de velhice, no 2º capítulo do livro de 1 Reis, nós temos a morte de Davi e a ascensão de Salomão. O reino permanece unido, 40 anos no domínio de Salomão, 1 Reis capítulo 1 até o capítulo 11, e depois de Salomão, Roboão, o reino é dividido com o filho de Salomão, Roboão. E aí forma as 10 tribos, chamada Reino do Norte, ou Israel, e as 2 tribos, Judá e Benjamim, formam então o Reino do Sul. O Reino do Sul, capital em Jerusalém, os descendentes de Davi se assentam no trono, e o Reino do Norte vai ter algumas dinastias que vão se assentar no trono. No total, são 19 reis no Reino do Norte, 19 reis no Reino do Sul e uma rainha. E esses reis do Reino do Norte são todos idólatras, pelo que Israel é entregue à Síria no ano 722 a.C. e Judá ainda permanece até ir ao cativeiro em 586 a.C. Vamos então meditar na história do livro dos reis, que cobre 4 séculos de história, né? Inicialmente nós temos a 1 Reis, que contém 22 capítulos, 817 versos, e 2 Reis nós temos 25 capítulos e 719 versos, não é? Então, no cânon hebraico é um só volume, Livro dos Reis. Mas na nossa Bíblia decidiram dividir em 2 partes. Livro de 1 Reis, com 22 capítulos, 817 versos, e o livro de 2 Reis, com 25 capítulos e mais 719 versos. Os 2 livros juntos possuem 47 capítulos, não é? E um total de, vamos dizer, 16, 36 e 7, né? 30, vai dar 1536 versos, 1536, 817 mais 719 versos, 1536 versos, os 2 livros juntos. Muito bem, Reis. Reis originalmente era um livro, não 2, dá continuidade à história de Israel, começando no ponto em que terminou 2 Samuel, e abrangendo 4 séculos seguintes no livro. Essa história nos leva no final do reino de Davi e do período áureo do reinado de Salomão, quando o templo foi construído, passando pela separação entre as tribos do norte e do sul, que acabou dividindo o povo em 2 reinos separados, Israel e Judá, até a queda de Samaria, que é o reino do norte, 722, 721 a.C., e a destruição de Jerusalém, 587 ou 586 a.C. O registro começa com um período estável e unido sobre uma liderança firme de um rei, e termina com o colapso total e a deportação em massa para a Babilônia. É uma história sombria e o autor sabe muito bem qual é a moral que ele transmite. A moral é: Deus é o Senhor da história.
ativamente envolvido nos assuntos humanos. Quando o povo e seus líderes o buscavam e obedeciam às suas leis, resultava em paz e prosperidade. O desastre político e econômico tomou conta de Israel e de Judá como consequência direta do enfraquecimento da moral e da religiosidade da nação. Um elemento importante na história é o surgimento dos profetas, especialmente Elias e Eliseu, cuja tarefa era chamar o povo de volta para Deus. O autor desta coleção de histórias é desconhecido, o autor. Ele provavelmente foi um profeta que viveu na Babilônia durante o exílio por volta do ano 550 a.C. Ele menciona várias das suas fontes, por exemplo, 1 Reis 11:41 e 1 Reis 15:31, registros oficiais da corte, coleções de histórias sobre os profetas. Ele escreveu seu registro como um único volume para ser lido do começo ao fim. Grande parte do material tem paralelos em crônicas. Há alguns problemas envolvendo datas e cronologia, isso que nós vamos discutir durante o livro dos reis. Amém? Quanto à autoria, não é? Como 1ª e 2ª Reis era originalmente um volume, essa obra deve ter sido compilada algum tempo depois da tomada de Judá pelos babilônios em 586 a.C. O livro dá a impressão de ser uma obra de um só autor e de que esse autor tenha testemunhado a queda de Jerusalém. Embora a autoria não possa ser determinada com segurança, muitas sugestões foram feitas. Alguns têm indicado que Esdras como compilador, outros apontam para Isaías como editor. Muitos eruditos dizem que o autor de 1ª e 2ª Reis era um profeta desconhecido ou um judeu cativo na Babilônia por volta do ano 550 a.C. Pelo fato de Joséfo atribuir reis aos profetas, muitos abandonaram a pesquisa por um autor específico. No entanto, a tese mais provável é de que o profeta Jeremias seja o autor. A antiga tradição judaica do Talmud declara Jeremias como tendo escrito o livro dos reis. Esse famoso profeta pregou em Jerusalém antes e depois da sua queda. E segundo Reis, capítulo 24 e 25, aparece uma similaridade com Jeremias 39 ao 42 e também o capítulo 52. Jeremias talvez tenha escrito todo o texto, mesmo o conteúdo dos últimos apêndices, segundo Reis, capítulo 25, do verso 27 a 30, que foi provavelmente acrescentado por um dos seus discípulos. Quanto à data, apesar de que a data exata para a composição de 1ª e 2ª Reis seja incerta, acredita-se que sua forma final estava pronta em algum momento na última parte do século VI a.C. O último acontecimento mencionado em 2ª Reis é a libertação do rei Joaquim de Judá, que estava preso na Babilônia. Considerando que Joaquim foi feito prisioneiro em 597 a.C., os livros de reis devem ter escrito por volta de 560 a.C., para que essa informação pudesse ser incluída. O autor de Reis teria mencionado provavelmente um acontecimento tão importante quanto a queda da Babilônia para a Pérsia em 538 a.C., caso houvesse tido conhecimento desse evento, coisa que não aparece. Como não há menção dessa notícia em Reis, conclui então que Reis tenha sido escrito provavelmente antes do ano 538 a.C., embora os eventos registrados em 1ª Reis tenham ocorrido uns 300 anos mais cedo. Quanto ao conteúdo, em parte se diz com clareza qual o propósito desses livros.
Porém, mesmo uma leitura casual deixará bem claro que o escritor se propõe a demonstrar que, embora Israel tivesse uma aliança com Deus, a maior parte de seus reis haviam rejeitado e ultrajado as obrigações inerentes a tal aliança. Passa-se então em revista tanto os reis de Judá como os reis de Israel, até onde possível são tratados segundo a época em que vivia. O valor de cada rei é determinado mediante a comparação com 2 reis da épocas anteriores. O rei Davi, que manteve bastante fiel a aliança, e o rei Jeroboão de Israel, que menosprezou a referida aliança. Então, algumas vezes o rei é comparado a Jeroboão, outras vezes a Davi. A comparação feita dessa forma demonstra um determinado rei andou em todo o caminho de Deus, seu pai, ou andou em todos os caminhos de Jeroboão, filho de Nebate. Os caminhos de Jeroboão são os caminhos contra o Senhor. Os caminhos de Davi são os caminhos que procuram obedecer a Deus. É evidente que o escritor do livro dos reis descobriu sobre essas bases. Foram muito poucos os reis de Israel ou de Judá que guardaram a aliança com Deus. Exceções notáveis são o rei Asa, 1 Reis capítulo 15, Josafá, 1 Reis capítulo 22, Ezequias, 2 Reis capítulo 18 a 20, Josias, 2 Reis 22 a 23, e mesmo esses tinham falhas. Davi foi o rei que mais se aproximou do rei ideal. Pouco antes de morrer, aconselha seu filho Salomão a guardar os preceitos do Senhor, conforme 1 Reis 2:3. Essa conduta é a única esperança de prosperidade e paz. O afastamento desse caminho e dessa conduta equivalia a expor-se ao juízo divino. A lealdade, a aliança de Deus, era requisito antigo em Israel. Teve sua origem em Abraão, mas encontrou expressão nacional na época do Êxodo, quando Israel acabava de ser libertado do Egito e se apresentou no Monte Sinai e estabeleceu uma aliança solene com Deus, conforme Êxodo 19:5 e 24, capítulo 3 a 8. Desse momento em diante, Israel seria o povo escolhido por Deus, separado das outras nações, obediente aos seus mandamentos, e deveriam ser leais a ele, Deus. Aos israelitas era proibido fazer alianças com outras nações ou se curvar e adorar a outros deuses. A adesão à aliança com Deus resultaria em bênçãos. A desobediência a essa aliança traria maldição e castigo. Esses princípios estão elaborados com clareza em 2 Reis, capítulo 17 ao 23. Também o escritor de 1 Reis menciona sobre esse fato em 1 Reis 9, 6, 7. Diz: se vós e vossos filhos de qualquer maneira vos apartardes de mim, e não guardardes os meus mandamentos e os estatutos que vos prescrevi, mas fordes e servirdes a outros deuses, então destruirei a Israel da terra. Aí é o texto-chave. O escritor remonta a história de Israel desde Salomão até o último rei de Judá. De maneira sincera, narra a história triste da rejeição da aliança da parte da maioria dos reis. O colapso final de Israel diante da Síria, 2 Reis 17, e de Judá diante da Babilônia, 2 Reis capítulo 25, constituem uma demonstração da verdade do princípio que o livro sublinhava, e não constitui surpresa alguma para os homens de discernimento espiritual. Em dias posteriores, os 2 livros dos reis passaram a ser uma advertência para o remanescente do povo de Deus, proporcionando assim uma lição prática no sentido de que a rejeição da aliança com Deus é um ato pecaminoso e rebelde
e só pode provocar o castigo divino. Quanto ao contexto histórico, os acontecimentos descritos em 1 Reis abrangem um período de cerca de 120 anos. Recorda as turbulentas experiências do povo de Deus desde a morte de Davi, cerca do ano 971 ou 970 a.C., até o reinado de Josafá, o quarto rei do reino de Judá, e o reinado de Acasias, o nono rei do reino de Israel, em cerca de 853. Os livros de 1º e 2º Reis começam a registrar os eventos históricos do povo de Deus no lugar em que 1º e 2º Samuel interrompe. No entanto, Reis é mais do que uma simples compilação de acontecimentos políticos importantes ou socialmente significativos em Israel e Judá. Na realidade, não contém uma narrativa histórica tão detalhada como se podia esperar. 400 anos, em 47 capítulos, 1536 versos, ao contrário, 1º e 2º Reis, são uma narrativa histórica seletiva, com um propósito teológico. O autor seleciona e enfatiza o povo e os eventos que são significativos no plano moral e religioso. Em 1º e 2º Reis, Deus é apresentado como o Senhor da história. O livro começa com a morte de Davi, a ascensão de Salomão ao reinado, sucedendo a Davi no ano 971 a.C. E após a morte de Salomão, com Roboão, o reino se divide em dois. Judá fica com Roboão e capital em Jerusalém. Israel fica com Jeroboão. E em Judá reinaram 20 reis da dinastia Davi, do ano 931 a.C. ao ano 586 a.C. Israel teve 19 reis em 4 dinastias. Um tema profético fundamental de 1ª Reis é descrito no capítulo 2, verso 3. Para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prospere em tudo quanto fizeres. É a mesma coisa que é dito em Josué: não te aparte do livro desta lei, antes medita nele dia e de noite, para que faça prosperar o teu caminho. Infelizmente, o povo escolhido por Deus fracassou terrivelmente em seguir esse conselho e sofreu consequências trágicas. E no capítulo 8, na dedicação do templo, vemos a nuvem da glória de Deus que encheu a casa do Senhor, e os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa do Senhor. 1 Reis, capítulo 8, verso 12. Esse capítulo contém a única referência direta do Espírito Santo, onde é chamado Espírito do Senhor. As palavras do profeta Obadias indicam que o Espírito Santo algumas vezes transportou Elias de um lugar para outro, conforme 2 Reis 2,16. Percebe-se em Atos 8, 39 a 40, quando Felipe também foi transportado, em que se descreve Felipe como tendo essa experiência similar à de Elias. Há uma alusão em 1 Reis 18, 48, a mão do Senhor é a ação do Espírito em capacitar Elias para operar milagres. A fórmula, a mão do Senhor, é uma referência à inspiração dos profetas pelo Espírito de Deus. Aqui, a mão do Senhor se refere ao Espírito de Deus que dotou Elias com poderes sobrenaturais para realizar uma façanha surpreendente. Também no capítulo 18, temos a luta do profeta Elias contra os 450 profetas de Baal e 400 profetas de Acera.
Na verdade, a luta, o desafio do verdadeiro, vivo Deus contra o falso Deus Baal. A pergunta de Elias ainda é pertinente. Até quando cocheareis entre dois caminhos? Se Baal é Deus, seguiu. Se o Senhor é Deus, seguiu. 1 Reis, capítulo 18, verso 21. Além dessas passagens, nós temos 1 Reis 22, 24, que pode ser outra referência ao Espírito Santo. Esse verso se refere ao Espírito do Senhor e pode indicar que os profetas compreendiam que o seu dom de profecia vinha do Espírito de Deus, conforme 1 Samuel 10, 6, verso 10, 1 Samuel 10, 20, verso 23. Se essa interpretação é aceita, então estaria em paralelo com 1 Crônicas 12, com 1 Coríntios 12, verso 7 a 11, que confirma que a habilidade para profetizar é realmente uma manifestação do Espírito Santo. 1 Reis ocupa seu lugar legítimo no cânon das Escrituras Sagradas, sendo aceito por todos como livro de autoridade nesse campo. Além do mais, os eventos relatados em 1 Reis são confirmados pela história secular do Egito e da Assíria. A arqueologia confirma igualmente muitas das declarações do livro. Por exemplo, 1 Reis 7, 45 e 46, lemos no distrito do Jordão entre Sucote e Zareta, que Irão fundiu os utensílios de cobre para o templo de Salomão. Os arqueólogos, escavando o local da antiga Sucote, desenterraram evidências de atividades de fundição ali. Além disso, um relevo sobre a parede no templo de Carcarne, antiga Tebas, exalta a invasão de Judá por parte do rei egípcio Shenchoque ou Sisaque, mencionado em 1 Reis, capítulo 14, verso 25 a 26. As referências de outros escritores da Bíblia e o cumprimento das profecias atestam a autenticidade de 1 Reis. Jesus falou dos eventos relacionados com Elias e a viúva de Serepta, como uma realidade histórica em Lucas, capítulo 4, verso 24 a 26. Falando também sobre João o Batista, Jesus disse: ele mesmo é o Elias que estava destinado a vir. Mateus, capítulo 11, 13 a 14. Jesus aqui se referia à profecia de Malaquias, que falava da mesma forma de um dia futuro. Eis que eu vos envio Elias, o profeta, antes de chegar o grande e atemorizado dia do Senhor. Malaquias 4, 5. Jesus confirmou adicionalmente a canonicidade de 1 Reis, mencionando que estava escrito nesse livro sobre Salomão, sobre a rainha do Sabá, a rainha do sul, Mateus 6, 29, Mateus 12, 42, 1 Reis 10, 1 e 9. Ainda em Lucas 24, em Lucas capítulo 4, Jesus também menciona o livro de 2 Reis, mencionando o profeta Eliseu e Naamã, o sírio, o leproso. Tudo isso são evidências que 1 e 2 Reis são livros que são autênticos e o próprio Cristo confirmou a autenticidade. Olhando o esboço desses 22 capítulos de 1 Reis, não é? Nós temos 22 capítulos em 1 Reis e 817 versos. Olhando isso, nós temos o esboço, o reinado de Salomão, capítulo 1 ao capítulo 11, verso 43. Salomão sucede a Davi como rei, capítulo 1 ao capítulo 2, verso 11. Salomão consolida seu cargo como rei, capítulo 2, verso 12 a 46. A sabedoria e administração de Salomão, capítulo 3 ao capítulo 4. O sucesso e a fama de Salomão, capítulo 5 ao capítulo 10. Os preparativos para a construção do templo, capítulo 5, verso 1 a 18. A construção do templo, capítulo 6, verso 1 a 38. A construção do palácio de Salomão, capítulo 7, verso 1 a 12.
a mobiliária do templo, capítulo 7, verso 13, 51, e capítulo 8, a dedicação do templo, capítulo 8, verso 1 a 66. A confirmação do concerto davídico, capítulo 9, verso 1 a 9. As realizações e fama de Salomão, capítulo 9 ao capítulo 10. Depois, capítulo 11, verso 1 a 43, o declínio e a morte de Salomão. A manifestação da poligamia de Salomão e a idolatria de Salomão. 1 Reis 11, 1 a 8. O castigo da divisão do reino predito por Deus. Deus suscita adversários contra Salomão, capítulo 11, verso 14 a 28. A profecia de Aias, capítulo 11, verso 29 a 40. A morte de Salomão, capítulo 11, verso 41 a 43. A divisão do reino, Israel e Judá, capítulo 12 ao capítulo 22, verso 53. É a segunda divisão do livro. Podemos dividir o livro capítulo 1 ao capítulo 11 e depois capítulo 12 ao capítulo 22, onde nós vamos ter a consumação do juízo da divisão, no capítulo 12, o reinado de Jeroboão, capítulo 12, verso 25 ao capítulo 14, o reinado de Roboão, capítulo 14, verso 21 a 31, o reinado de Abias em Judá, o reinado de Asa em Judá, o reinado de Nadab em Israel, o reinado de Baasa em Israel, o reinado de Elá em Israel, o reinado de Zinri em Israel, capítulo 16, e o reinado de Onri em Israel, capítulo 16. Aí nós temos o reinado de Acabe em Israel, capítulo 16, e o início do reinado de Acabe, aí aparece o profeta Elias, capítulo 17, batalha entre Acabe e a Síria, capítulo 20, Acabe e a vinha de Nabote, capítulo 21, a batalha final de Acabe com a Síria, capítulo 22, o reinado de Josafá, capítulo 22, versos 41 a 50, e o reinado de Acasias em Israel, capítulo 22, versos 51 a 53. Então, nós temos todo esse período que vai do reinado. Vamos ver considerações preliminares. Os fatos de 1 e 2 Reis vêm logo a seguir aos 1 e 2 Samuel. Esses 4 livros em conjunto abrangem uma forma seletiva da história dos reis de Israel e de Judá, que cobre o período do ano 1050 ao ano 586 a.C. 1 e 2 Reis abrange cronologicamente 4 séculos da história, do rei Salomão, no ano 970, ao exílio babilônico, no ano 586 a.C. 1 Reis, isoladamente, abarca cerca de 120 anos, o reinado de Salomão, de 40 anos de duração, e aproximadamente os primeiros 80 seguintes anos da divisão do reino. Isso vai do ano 930 ao ano 852 a.C. 1 e 2 Reis formam originalmente um só volume no Antigo Testamento hebraico. Portanto, quanto à autoria, são conhecidos como um único livro. O último evento registrado em 2 Reis 25-27 é a libertação do rei Joaquim da sua prisão na Babilônia, e isso se deu em torno do ano 560 a.C. Por conseguinte, 1 e 2 Reis, na sua forma completa, datam da década do ano 560 a.C. ao ano 550 a.C. Não há menção nominal de um autor, mas é evidente que se trata de um historiador profético, inspirado, que abordou os reinados de todos os reis de Israel e de Judá à luz do concerto de Deus com o povo hebreu. Está claro também que se utilizou de várias fontes literárias, citando-as nominalmente.
o livro da história de Salomão, capítulo 11, verso 41. O livro das crônicas dos reis de Israel, capítulo 14, verso 19. O livro das crônicas do rei de Judá, capítulo 14, verso 29. Essas fontes literárias eram provavelmente registros escritos e conservados pelos profetas e não anais oficiais da corte. É provável ainda que o autor tenha consultado outras fontes documentárias proféticas, tal como mencionado em 1 Crônicas 29, 29, para uma visão panorâmica dos reis de Judá e dos reis de Israel. Nós temos um diagrama que depois podemos comparar para você. Propósito. 1º e 2º Reis foram escritos para prover ao povo hebraico, no exílio babilônico, uma versão bíblica da sua história, e assim compreenderam por que a nação dividiu-se no ano 930 a.C., logo após o reinado de Salomão. Por que o reino do norte, Israel, caiu em 722 e foi deportado, levado à Síria? E por que o reino davídico de Jerusalém caiu em 586 a.C. na mão dos babilônicos? Os livros de Reis salientam que a divisão e o colapso de Israel e de Judá foram uma consequência direta e inevitável da idolatria e da impiedade dos reis e da nação como um todo. Tendo em vista esse fato, os livros abordam o sucesso ou fracasso de cada rei, de conformidade com a sua fidelidade ou infidelidade a Deus e ao conserto de Deus. Essa perspectiva bíblica tinha por objetivo fazer com que os cativos repudiassem para sempre a idolatria e buscasse a Deus e cumprisse os seus mandamentos nas gerações futuras. É esse o propósito do livro. Visão panorâmica. 1º Reis divide-se em duas partes principais. A primeira descreve o reinado do rei Salomão, capítulo 1 ao capítulo 11, 40 anos de reinado. Os primeiros capítulos descrevem as circunstâncias que conduziram ao reinado, capítulo 1 e 2, a sua oração por sabedoria para poder governar a nação, capítulo 3. Os 7 capítulos seguintes descrevem a ascensão de Salomão no âmbito mundial e o apogeu de Israel em prosperidade, paz, poder e glória. Tudo durante os primeiros 20 anos do reinado de Salomão. Durante esse período, Salomão edificou e dedicou o templo de Jerusalém, capítulo 6 ao 8. O capítulo 11 descreve o segundo período dos 20 anos do reinado de Salomão. Anos de sensualismo, de declarada poligamia, de idolatria, de desintegração dos alicerces da nação. Por ocasião da morte de Salomão, o caminho estava preparado para a divisão e o declínio do reino. A segunda parte descreve a divisão do reino na época do filho de Salomão, Roboão, e os 80 anos seguintes de declínio político e espiritual dos dois reinos, com a sua sucessão em parte de reis, capítulo 12 a 22. Os personagens principais dessa metade do livro são os reis Roboão, do reino do sul, e Jeroboão, do reino do norte, o rei Acabe e sua perversa esposa, Jezabel, no reino do norte, e o profeta Elias. Características especiais. 4 características principais distinguem 1 Reis. Primeiro, apresenta os profetas como os representantes e porta-vozes de Deus diante dos reis de Israel e Judá. Nós temos o profeta Aias, capítulo 11, verso 29 a 40. Capítulo 14, verso 5 a 18,
profeta Seméias, depois o profeta Micaías, capítulo 12, verso 22 a 24, e finalmente o profeta Elias, capítulo 17 ao capítulo 19. Segundo, salienta a profecia e seu cumprimento na história dos reis. Registra numerosas vezes o cumprimento das profecias proferidas, tanto em 2 Samuel 7,13, 1 Reis 8,20, 1 Reis 11, 29 a 30 e 12 a 15, capítulo 13, 2 Reis 23, 16 a 18. Terceiro, reúne muitas histórias bíblicas bem conhecidas. Exemplo, a sabedoria de Salomão, a dedicação do templo, a visita da rainha de Sabá a Jerusalém, capítulo 10, e o ministério do profeta Elias, especialmente o seu confronto contra os falsos profetas de Baal no Monte Carmelo, capítulo 18. Quarto, inclui uma elevada soma de todas cronológicos sobre o rei de Israel e de Judá, cuja sincronização às vezes é muito difícil. A resolução satisfatória da maior parte desses problemas depende de reconhecermos os casos prováveis reinados coincidentes em parte com outros, de corregências de filhos com seus pais e do modo diferente de calcular as datas iniciais do reinado de cada reino. É o problema da cronologia no livro de Reis. O livro de 1 Reis e o Novo Testamento. No Novo Testamento, Jesus declarou à sua geração a grandeza da sua vida e do seu reino ultrapassa a sabedoria, autoridade, glória e esplendor de Salomão e do seu reinado. Eis que está aqui quem é mais do que Salomão. Mateus 12, 42. Além disso, a glória de Deus que encheu o templo de Salomão, quando foi dedicada, veio habitar entre a raça humana na pessoa de Jesus, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, o Filho unigênito do Pai, que nos mostra e nos revela o Deus Todo-Poderoso. Que Deus te abençoe, que você possa estudar o livro de Reis conosco e ir nessa aventura maravilhosa, vendo as histórias dos reis, vendo do ponto de vista teológico a vontade de Deus sobre a vida desses reis e a desobediência deles, que sirvam de exemplo para nós, não desobedecer a Deus, mas em sermos fiéis a Ele. Com isso, nós concluímos a introdução do livro de 1 Reis. Vamos estudar agora capítulo por capítulo, né? Vamos estar meditando nesses 22 capítulos do livro de 1 Reis, 817 versos, e que seja de grande bênção. Quem esteve aqui convosco, mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini. Divulgue o nosso canal no YouTube, esse é o único canal que eu conheço que comenta a Bíblia para você, capítulo por capítulo, verso por verso. Há vários canais, há canais que leem a Bíblia para você, há canais que até introduzem e dão um comentário do que o livro é, como nós fizemos aqui, mas comentando capítulo por capítulo, verso por verso. Esse é o único canal que eu conheço. Ao entrar, pastor Eugênio Piacentini, você clica no playlist e ali você tem as pastas organizadas, de Mateus até o Apocalipse, e de Gênesis até 2 Samuel, e agora estamos gravando 1 Reis. Quando concluirmos, iremos gravar também o livro de 2 Reis e Crônicas, e assim por diante, comentando toda a Bíblia para você. Que Deus te abençoe, que a graça de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. Divulgue o nosso canal, pode usar esses vídeos para publicar no seu Facebook, caso queira, ou mandar para amigos e familiares pelo
WhatsApp, da forma como você quiser, pode mandar o link para que eles acionem. Coloque um sinal de joinha, subscreva o nosso canal e clique no sininho para receber alerta de novos vídeos. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém.